E a nossa entrevista de hoje é com o demógrafo, professor do Departamento de Demografia da UFRN, o professor Ricardo Ojima. Oi, professor, bom dia. Olá, bom dia, Mara. Professor, em maio do ano passado nós entrevistamos o senhor sobre uma possibilidade da pandemia acabar diminuindo aí a expectativa de vida dos potiguares. Hoje, você já tem esse resultado? Sim, a gente fez uma análise base nos dados do ano de 2020 todo. Os dados são dos registros cartoriais, né, dos cartórios, e a gente considera aí a mortalidade relacionada ao que se chama como síndrome respiratória aguda grave, que no ano passado foi majoritariamente ou predominantemente registrada com o vírus da Covid-19, o novo coronavírus. Então, é importante usar essa categoria da síndrome respiratória aguda grave, porque existem algumas mortes que não são confirmadas com testes. Então, elas são suspeitas de Covid e como naqueles que foram testados, mais de 99% foram identificados como o novo coronavírus, então a gente considera esse porque existe uma subnotificação que é por conta dessa dificuldade de se testar todos os casos. Sobretudo agora, né, no contexto desse esgotamento do sistema de saúde, fica mais difícil ainda conseguir realizar todos os testes, né? Então essa é uma questão importante para considerar. Então, considerando todas essas mortes por síndrome respiratória aguda grave, o que a gente fez foi excluir essas mortes, né, como se elas não tivessem acontecido no ano passado, e a gente comparou a diferença da expectativa de vida ao nascer se essas mortes não tivessem acontecido, né? Então, no caso do Rio Grande do Norte, a gente teria ganho em torno de 1,86 anos de vida a mais se a gente tivesse excluído essas mortes por síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, elas contribuíram, né, se a gente pensar do lado reverso, com a gente ter perdido 1,86 anos de vida na expectativa de vida ao nascer por conta de todas as mortes por síndrome respiratória aguda grave. Então seria de quanto? Qual é a expectativa hoje, então, de vida do potiguar? Considerando no ano do ano passado, né? Deixa eu ver aqui meus dados. Seria cadê meu dado aqui? Sem a síndrome respiratória aguda grave, seria em torno de 82,5, né? Se a gente não considerasse as mortes causadas pela síndrome respiratória aguda grave. Aí com a síndrome, então, quando a gente acaba fazendo aí essa redução de 1,6, se eu não me engano, então vai ficar o quê? 81 anos, é isso? A gente teria perdido né? 81 teria anos. Perdido em torno de quase 81 anos. Né? Vocês contam aí nos cálculos de vocês com a subnotificação, né, dos casos de mortes pela Covid-19 ou pela síndrome respiratória que o senhor falou aí? Justamente, a gente usa os dados da síndrome respiratória aguda grave porque parte deles são potencialmente Covid, mas que não foram testadas. Então a gente não está considerando as perdas que foram registradas oficialmente como Covid, porque uma parte delas não teve testes, então não tem como confirmar. Então é uma estratégia para a gente considerar, de certa maneira, a subnotificação dos casos. Professor, se a gente fizer um comparativo, né, da pesquisa que foi feita aqui no Rio Grande do Norte, com pesquisas que foram realizadas em todo o Nordeste, como é que a gente fica em relação a essa expectativa de vida? O Rio Grande do Norte não foi um dos estados do Nordeste que teve maiores perdas em relação à expectativa de vida, se a gente exclui, né, considerando a exclusão da síndrome respiratória aguda grave. Os casos onde houve a maior perda foi o Ceará, Pernambuco e Maranhão, com mais de 2 anos, no caso do Ceará, mais de 2 anos e meio de perda, e o Rio Grande do Norte fica aí
do meio para baixo, né, perdendo aí só para Paraíba, a Bahia e o Piauí, em termos dessa diferença de anos de expectativa de vida ao nascer, considerando a exclusão da síndrome respiratória aguda grave. Em relação aos dados nacionais, como é que fica aí o Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte ainda fica abaixo da média do Nordeste e abaixo da média do Brasil. Então, de certa maneira, o ano de 2020 foi, para o Rio Grande do Norte, em comparação com o país e o Nordeste como um todo, uma situação menos grave, né? Mas a gente está aí nessa expectativa do que vai acontecer esse ano. O país inteiro está passando por um esgotamento do sistema de saúde, e isso tende a ter situações graves, né? No caso do Amazonas, por exemplo, nesses 2 primeiros meses do ano, a gente teve registros de mais mortes por Covid do que no ano passado inteiro. Então, veja, do ponto de vista aí das perdas que a gente pode ter, isso pode ser, no ano 2020, muito grave, caso as coisas não mudem. Ok, então, professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no RN no Ar, sempre muito esclarecedora, tá? Obrigada. Muito obrigado, um abraço, se cuidem. Ok, obrigada.